Antes de avançarmos para mais alguns aspectos relacionados intimamente com o Angular, eu queria vos mostrar aqui num pequeno exercício neste vídeo como é que nós podemos adicionar aquilo que nós designamos vulgarmente por um model. Um model aqui não é nada mais, nada menos que uma classe. Isto é, como é que nós podemos adicionar ou acrescentar ao nosso projeto de Angular uma classe a partir da qual nós podemos criar objetos dessa classe. E vamos fazê-lo através de um pequeno exercício que posso até concluir que poderá ser muito útil para alguns de vós. O que nós vamos fazer aqui neste vídeo não é nada de extraordinário relativamente ao Angular, mas vai servir muitas vezes para adicionarmos funcionalidades às nossas aplicações. E é a forma como nós podemos acrescentar aquilo que vulgarmente designamos por um model. O model, neste caso, trata-se simplesmente de uma classe a partir da qual nós podemos fazer a instanciação de objetos. O que é que isso significa? Se eu tiver, por exemplo, uma classe sócio, que eu tanto gosto, onde existem propriedades como é o caso do nome, a data de nascimento, a morada, o telefone, eu depois posso utilizar essa classe como um modelo para a criação de objetos dessa classe e depois poder utilizar na minha aplicação. Obviamente que aqui o que nós vamos fazer é um exercício muito interessante, que é o seguinte. Quando a minha filha, neste caso, frequentava o ensino primário, isto é, o ensino dos primeiros anos de vida, e quando ela começou a aprender as operações matemáticas, eu criei uma pequenina aplicação que permitia gerar aleatoriamente um conjunto de operações matemáticas com números pequenos. Para quê? Para ela poder fazer exercícios de raciocínio e cálculo mental. E para eu não ter que estar a inventar operações para ela depois resolver, o sistema automaticamente criava uma listagem de operações e inclusive dava-me as soluções com os resultados para não termos que estar ali a fazer grandes cálculos. Bom, e é isso que nós vamos fazer aqui neste vídeo, ok? Então, vamos aqui começar por dizer o seguinte. Eu limpei o meu projeto todo, eu depois irei disponibilizar os projetos principais que estou aqui a fazer na minha página web. De qualquer das formas, como os projetos ocupam bastante espaço, eu vou limpando e vou refazendo, ok? Então o que nós temos aqui é muito simplesmente o seguinte, é a nossa aplicação. Eu apaguei aqui o fecheiro specs porque não vamos fazer testagem de nada. Temos aqui o fecheiro de CSS que contém apenas aqui este espaço. Porquê? Porque no meu template eu tenho aqui Bootstrap a funcionar e tenho aqui uma classe chamada espaço que me faz um pathing e uma margin, ok? No componente não temos rigorosamente nada. Ora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu quero apresentar na minha aplicação um pequenino botão para executar uma determinada operação, que neste caso inicial vai ser simplesmente ir criando aleatoriamente operações matemáticas aqui. Operações matemáticas, adições, neste caso adições, subtrações, multiplicações e divisões. Okay? Então o que nós vamos fazer para isso é criar ou inserir dentro do nosso projeto um model. Neste caso, um model é um fecheiro TypeScript que não tem nada de especial a não ser o facto de ser uma classe. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Esse model vai chamar-se operação. Neste caso, eu costumo utilizar um prefixo chamado CL underscore operação, o CL de classe, underscore e depois o nome da classe, ok? E então, eu vou fazer o seguinte, como eu vou trabalhar aqui dentro da minha app, eu posso criar o fecheiro aqui dentro. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou fazer New File. E nesta New File, eu vou chamar operação, neste caso sendo de operação matemática, ok? Ou vocês podem dar outro nome que quiserem, mas depois terão que manter essa coerência do nome, .model.ts. E este mecanismo de nomeação dos fecheiros é um mecanismo que vocês devem seguir porque é, segundo aquilo parece, um método de nomeação de fecheiros que é mais ou menos padronizado, ok? Ora, então o que é que este operação.model.ts é? Não é nada mais, nada menos que uma classe que eu vou chamar CL operação, e esta classe vai então conter aqui propriedades e métodos, ok? Ora, o que é que nós temos que fazer para que esta classe esteja disponível para ser utilizada dentro dos nossos componentes? Nós temos que a exportar. Então, para isso, vamos colocar aqui export class CL operação, ok? O que é que nós vamos agora fazer aqui? Bom, as operações matemáticas são caracterizadas por ter o quê? Por ter um valor 1, depois um sinal, o valor 2 e depois o igual e um resultado. Okay? Então como é que nós vamos operacionalizar isto? Vamos colocar aqui public, e neste caso eu vou especificamente aqui dizer qual é
o access modifier delas. Eu quero que eles tenham a noção de que isto é public. Poderia não colocar, e podemos depois fazer eventualmente esta experiência, mas eu vou colocar aqui public, valor 1, do tipo number. Public, valor 2, do tipo number também. Ops. Vamos depois ter aqui o tipo de operação. E eu vou também colocá-lo como número. Neste caso, public, já vou explicar porquê. Tipo operação. E vai ser do tipo number. Neste caso, o tipo de operação vai variar entre 1 e 4, sendo que 1 é a adição, o 2 a subtração, o 3 a multiplicação e o 4 vai ser a divisão. E depois vamos ter aqui o public resultado, que também será um number. Ora, o que nós vamos fazer aqui, vamos aproveitar então esta classe, e o que nós vamos criar já é aqui um método construtor. É um método especial que nos vai ser executado, ou que vai ser executado, sempre que nós fizermos a criação de um objeto a partir desta classe. Então, vamos colocar aqui constructor, e este construtor vai ter aqui, vai fazer aqui um conjunto de procedimentos para criar aleatoriamente uma operação matemática. Ele vai sortear valores para o valor 1, valor para o valor 2, o tipo de operação. E, obviamente, o resultado será calculado em função daquilo que for sorteado para os 3. Então, ele vai criar uma operação matemática aleatória. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, eu poderia criar aqui ou utilizar um mecanismo de criação de números randómicos por parte do JavaScript, e é isso que nós vamos criar, mas uma vez que nós vamos ter que criar aqui 3 valores randómicos, e como o math.random, que é o método de JavaScript que permite criar números randómicos, funciona de uma forma pouco útil. Porquê? Porque ele calcula por defeito valores entre 0 e 1, com casas decimais. Nós vamos utilizar aqui um mecanismo para agilizar este processo de criação de números aleatórios entre um número mínimo e um número máximo. Okay? Nós poderemos inclusive definir aqui min number, que é o valor que nós vamos depois definir aqui diretamente. Nós podemos até dizer aqui que o mínimo vai ser 1 e o max, que é um number, vai ser igual a 10. Portanto, os valores vão ser sorteados entre 1 e 10. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu vou criar aqui um método que é gerar valor aleatório. Aleatório, randómico, como lhe queiram chamar. E o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai devolver um valor return, e agora eu penso que em vez de estarmos a perder tempo a explicar, simplesmente copiem isto que eu vou fazer. Math.floor, que é um arredondamento para baixo das casas decimais. Depois vai math, ok, math.random, e o que ele vai calcular é um valor aleatório entre 0 e 1, que depois irá multiplicar pelo valor máximo menos o valor mínimo mais 1, ok? E não vale a pena estarem aqui a tentar perceber o que eu estou a fazer. Poderão inclusive encontrar aqui este tipo de designação ou este tipo de inscrição para vocês poderem calcular um valor entre um valor máximo e um valor mínimo. Neste caso, sortear um valor entre um determinado valor máximo e um valor mínimo. É este o tipo de valores que nós usamos. Porquê é que aqui está a dar erro? Nós temos que usar o this, ponto, e aqui this, ponto, e ali também this, ponto. Então, este método que aqui está vai-me poder gerar aleatoriamente um valor. Ora, eu aqui quero especificamente passar os valores de máximo e mínimo. Eles estão aqui definidos, mas, por exemplo, quando eu for sortear uma operação, o valor máximo não vai ser 10, mas sim 4. Então, vamos fazer aqui uma ligeira alteração. Vamos colocar aqui max e min. Vamos eliminá-los daqui. E aqui, obviamente, deixa de ser this, ok? Eu peço desculpa por estas alterações, mas fará mais sentido assim. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? O valor 1, de this.valor 1, vai ser igual a gerar, ou neste caso, this.gerar valor aleatório, e agora vou definir aqui entre 1 e 10, ok? O valor mínimo, ou neste caso, o máximo e mínimo, eu vou trocar aqui, vou colocar primeiro o mínimo e depois o max, ok? Então, temos aqui o 1 e o 10. Da mesma forma que
Ups, vamos aqui copiar isto, vamos colocar aqui o valor 2, também vai ser calculado na mesma função. O valor da operação, ou o tipo de operação que está ali indicado, vai ser calculado entre 1 e 4. Portanto, 1 adição, 2 subtração, 3 multiplicação e 4 a divisão. E depois vamos ter aqui o resultado. Ora, o que é que nós vamos fazer agora? O resultado vai ser calculado em função do tipo de operação que for aqui determinada. Então vamos colocar aqui uma instrução do tipo switch. Ok, vamos tentar aproveitar aqui o code snippet. Neste caso, o que é que ele vai avaliar? O tipo de operação. E, neste caso, o this, obviamente, this, ponto, tipo de operação. E, caso seja 1, vamos ter aqui a adição. E a adição será, neste caso, resultado. Neste caso, this, ponto, resultado, é igual a valor 1 mais valor 2. Ok? E não esquecer nunca o this, porque ele vai nos sempre lembrar quando nós nos esquecermos. Ora, se eu agora selecionasse isto tudo e copiar, eu posso replicar isto tudo. No entanto, eu quero acrescentar aqui uma outra variável, que é o public, ou uma propriedade, str operação. O que é o str da operação? É a parte string visível da operação. Isto é, a representação visual. Por exemplo, termos aqui 10 mais 2 é igual. Ou 10 vezes 2, ou 10 a dividir por 2 e assim sucessivamente. Então vamos aproveitar aqui dentro e o que é que nós vamos colocar aqui? O resultado nós já sabemos para ficarmos com a solução. Mas o this.str operação vai ser igual a this.valor 1 mais this.valor valor 2 mais, e agora vamos colocar aqui um igual, ok? Eu vou colocar aqui também as plicazinhas assim, ok? Vamos aqui dar a volta aqui ao sistema, ok? Então temos aqui a representação visual da minha operação, temos aqui o resultado para termos as soluções, neste caso. Então vamos aqui copiar isto, e o que nós vamos fazer é tirar daqui o default, não é necessário. Aqui vamos ter a subtração, que é o caso 2, aqui vai mudar para o sinal menos e a operação obviamente vai mudar para o menos. Depois vamos ter aqui a multiplicação, que é o caso 3, em que vamos ter isto, vamos usar este sinal aqui, mas aqui obviamente terá que ser o asterisco. E finalmente temos a divisão, que é o caso 4. Neste caso a operação será aqui com estes dois pontinhos, mas aqui será com a barra para a divisão, ok? Então temos aqui já todos os valores definidos, temos aqui no string, temos tudo isto. Ora, como é que nós vamos colocar isto dentro da nossa aplicação? Bom, não é de facto muito complexo. Porquê? Nós temos aqui então dentro do source, ok, nós temos aqui dentro do source, não, dentro do app, nós criamos então aqui o operação model.ts e fizemos a exportação desta classe. Ora, o que vai acontecer então agora é o seguinte, aqui no nosso componente principal, e vamos usá-lo agora, ok, ele vai depois apresentar aqui qualquer coisa, neste caso vai apresentar aqui a operação, ok, vamos colocar aqui só operação, por enquanto, e o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, esta classe está criada, à partida não terá nenhum erro, depois se tiver nós iremos ter que corrigir aqui. Okay? Como podem observar aqui, há apenas um erro de reorientação ali do código, ok? Eu fui colocar ali para trás para ficar tudo igualzinho. Ok, fantástico. Então agora reparem no seguinte, eu posso chegar aqui ao meu appComponent.ts e criar aqui um objeto do tipo que eu criei ali, neste caso, que é o tipo operação. Se eu colocar aqui, neste caso, operação, e disser que operação vai ser do tipo CL operação, vocês vão me dizer assim, então, mas CL operação não existe. Porquê? Porque ele ainda não foi importado. Então vamos fazer aqui import, neste caso CL operação, from, e uma vez que ele está aqui também na mesma pasta, nós vamos colocar ponto barra, neste caso operação, ponto model.
Ok, vamos aqui colocar corretamente operação.model. E reparem como agora já não tenho qualquer espécie de problema. Ele está aqui a fazer a compilação, irá dar resultado correto. Portanto, temos aqui a operação que não é do tipo string, nem number, nada. É o tipo CL operação. Ora, eu tenho aqui uma operação, mas não criei nenhuma operação. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou criar simplesmente um método criar operação. Este método vai depois ficar associado a um clique de um botão que eu vou colocar aqui. Então, vamos colocar aqui um botão, button, CL, o class é igual a btn, neste caso e btn primary, pode ficar assim, mas vamos ter aqui um evento clique. Então vamos ter aqui assim, clique é igual a criar, vamos aqui colocar criar operação, certo? E depois vamos ter aqui a operação, mas o que é que nós vamos apresentar da operação? Já vamos ver. Então o que nós vamos ter aqui é operação e operação ali. Então o que nós vamos criar aqui na operação é this.operação é igual a new cl operação. Ok? E só temos que definir isto que aqui está. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, aqui já temos a definição da operação, ok, correto. Vamos verificar se nós conseguimos colocar aqui uma string interpolation. Neste caso vamos colocar assim e vamos colocar aqui operação. E agora, como é que será? Será que nós vamos colocar assim str operação? Ok? Vamos verificar se isto vai funcionar. O que é este str operação? É esta propriedade que aqui está, que é a propriedade que vai guardar aquele aspecto visual da string. Vamos aqui verificar. Ok, aqui não temos texto. Esquecemos de colocar aqui o texto. Criar operação. Ok, guardar, compilar. Está compilado. Vamos aqui regressar e parece que temos aqui um erro. Vamos verificar o que é que se passou aqui. Ele diz que há aqui um erro, porque há aqui um closing div, etc. E, portanto, terá a ver qualquer coisa aqui com o nosso template. E cá está, então, barra button. Ok, está compilado. Temos, então, agora aqui o refrescamento. Vamos verificar. Cá está, criar a operação. E olhem o que é que acontece ali com o nosso sistema a criar, então, ali várias operações. O que é que nós poderíamos fazer agora? E eu já não o irei fazer, se calhar até poderíamos fazer aqui. Não vou fazê-lo, por enquanto. Iremos depois voltar a isto. Eu quis com este exercício mostrar como nós podemos acrescentar então um model aqui, ok? Uma classe que nós depois podemos fazer para instanciar objetos. Claro que fomos mexer aqui em mais coisas, mas o que eu iria fazer agora, e já vai longo o vídeo, era criar um mecanismo de um for e criar aqui um array, onde ele iria, por exemplo, criar 10 operações. E se vocês imprimirem estes valores, obviamente que vão ter a possibilidade de poder apresentar isto como um exercício de cálculo mental. Porque, como vocês podem reparar, sempre que eu clico aqui nesta operação, ele está agora neste momento apenas a sortear uma operação, mas se eu fizer neste caso um array de operações, ele iria calcular diferentes operações aqui. Vamos fazer aqui só uma pequena experiência, que é colocar aqui o resultado também. Podemos fazê-lo aqui até. Neste caso, vamos colocar aqui operação.resultado. Vamos verificar se ela vai aparecer ou não. Okay? Porque nós aqui temos até ao sinal de igual e aqui vamos ter o resultado. Vamos verificar se a coisa bate certo. Se bater mal, também não será por aí. Okay? Vamos aqui refrescar tudo isto para ver se está tudo a funcionar bem. E ele diz aqui que tem aqui uma série de objetos que não estão bem definidos. Cannot read string operation. Não sei porquê. Ok, ele diz que está indefinido. Tudo bem. Mas 5 a dividir por 1 dá 5. Ok, 3 menos 4 é igual a menos 1 e, portanto, como vocês podem observar, nós temos aqui 9 vezes 9, 81, isto está a funcionar. Aqui, estes erros terão a ver com os access modifiers, ok? Porque tem a ver aqui com o public, etc. Se nós, eventualmente, aqui retirarmos tudo isto que aqui está, vamos tentar verificar se isto vai funcionar à mesma. Vamos aqui refrescar, ok? Ele continua ali a dar os erros, mas vai funcionar exatamente da mesma forma, ok? Vemos assim, principalmente, o que era o objetivo deste vídeo, como é que nós podemos acrescentar um model dentro da nossa aplicação de Angular.